Bom dia, família! Eu tô indo pra faculdade agora. Parecia que as férias não iam acabar, mas elas acabaram. Daquele jeito, e se liga na despedida. Tá triste? Gente, ele vai ficar o dia todo longe de mim. Não é o dia todo, é até 3 horas da tarde. É muito É longe. muito longe? Muito longe. Cara, é isso. A gente tô indo pra faculdade agora, sem a Vi. Eu fico triste de saudade, ela fica triste de saudade. Pode parecer besteira, mas não é. E o vlog de hoje. E o vlog de hoje é a minha volta pro mestrado. Vamos nessa. Não vamos. E aí tô indo, né? Tô indo pra lá agora. Não é muito perto de casa, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Vou contar da minha última reunião com o meu orientador de novo, vou contar do meu projeto, como é que eu vou seguir com o projeto, o que que eu tô pensando pra esse um ano de mestrado. Mas só pra você entender, um vlogzão de volta de aula. Eu tava dizendo que é muito diferente, assim, né? A última vez que eu tive aula foi no meio de fevereiro, perdão, no meio de dezembro, início de dezembro. Dezembro, hein? A gente tá começando fevereiro agora. E é muito legal você começar uma coisa nova, sabe? Tipo, é coisa nova mesmo, né? Porque é a volta às aulas, são novos professores. É você ter uma experiência diferente, sabe? E hoje eu tenho aula em duas Sorbones, né? Então eu tenho aula na minha, que é a Sorbonne mais antiga, né? E eu tenho aula na Sorbonne nova. Tenho aula em dois lugares, né? Então de manhã é aula num lugar, e eu já vou para outro lugar, almoço lá no bandejão. E aí tem as aulas da tarde, que não são muitas, tá? Depois eu explico como é que ficaram mais ou menos as disciplinas, como é que funciona. Tipo, esse segundo semestre, né? Porque eu já expliquei em outro vídeo do primeiro semestre. Mas tô indo pra lá. Você vê a galera, que não é muita gente, né? Mas você vê a galera, discutir o projeto, voltar pra pensar nisso. E é isso, né? Também voltar a buscar propósito, assim, nessas coisas, né? Aqui a gente aprende muito que o trabalho não vem em primeiro lugar, os estudos não vêm em primeiro lugar, e o que vem em primeiro lugar é a gente, tá ligado? Tanto que é por isso que você tem poucas aulas, né? São poucas aulas, são poucas disciplinas. Eu converso muito com a Vi disso, assim. Se fosse no Brasil, já tinha terminado o mestrado, já tava indo pro doutorado, mas talvez estaria bem mais velho, bem menos saudável e bem menos brilhante, sabe? Tipo, quando você brilha pro mundo. Mas, tô indo. Tô indo pra lá. Muita. Como. É muita novidade, parece, saca? E como fazer algo novo, como fazer algo do zero, mexe com a gente, saca? Parece que é do zero. Não por frio na barriga ou por ficar nervoso, mas porque é uma chance mesmo de a gente procurar significado de novo. Sei lá, não sei explicar. Minha última reunião com o meu orientador me fez pensar muita coisa, as experiências que a gente tem também. E é legal fazer esse vlog, né? Porque tem Bom Dia Família de segunda a sexta. Parece que a gente sempre tá bem, mas a vida não é só ficar bem. Também a vida não é só ficar mal, né? Então tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, tem dia que é fácil. Você sabe disso, né, mano? Tem dia que não é. Vou deixar rolar. Tô indo pra lá, pensando nisso. Vou ficar em silêncio enquanto eu vou gravando pra vocês alguns takes pra vocês irem acompanhando o caminho também. Mas também vou falar da importância de me movimentar, da importância de sair. Esse é um vlog da hora. Esse é um vlog da hora. Eu sempre fico pensando quando eu tô gravando vlog se tá legal ou não, então deixa nos comentários. Mas também fico pensando como é que vai ser daqui 10 anos quando eu assistir e falar, caraca, eu lembro desse dia, sabe? Vou maratonar, vou ver onde a gente vai estar, os sonhos, as vontades. Loucura, hein, mano?
Bom, aqui eu já tava entrando no metrô, né? Então eu cheguei pra comprar meus tickets de metrô, e aí você escolhe a língua, não sei se vocês já viram isso. E aí em cima você tem pra recarregar e embaixo pra você comprar avulso, né? E aí no caso é mais barato comprar avulso pra gente, então ticket único, tarifa plena, pedir dois, que é logo de ida e volta, né? Pra dar aquela ajeitada, manja? E aí você pode escolher se você paga no cartão, se você paga em dinheiro, enfim, tem máquinas que aceitam até aproximação. Beleza, paguei ali no cartão, fechado. Saíram os tickets, peguei os tickets feliz e contente, parei para mostrar para vocês e aí vou passar na catraca. Como eu tô com ticket não com um cartãozinho de metrô, né, o cartão único, né, o passe, é só você colocar o ticket aí, uma catraca normal, o ticket sai do outro lado. E mano, é mega importante pegar esse ticket, porque se uma polícia parar a gente, eu tenho que mostrar esse ticket para não pagar 30 euros de multa. Olha que benção. Hã? E aí é isso. Depois, dá-lhe metrozinho de boa. Chegando na primeira aula, primeira unidade. Vou explicar porque não vai dar para gravar tanto lá, né? Mas agora eu vou para um ateliê de pesquisa. Então a gente vai falar sobre metodologia científica. Esse professor aqui é um professor que tem alguns títulos aqui na França de pesquisador, de professor e tal. É como se ele fosse um dos grandes nomes da faculdade, assim, dentro da área, saca? E aí é isso. Aí ele vai ajudando a gente, ele é brasileiro, então essa é uma parte legal. E a gente vai discutir projeto, pensar um projeto, remodelar. É bem bacana, assim, sabe? Ele é bem gente boa. E, e aí dentro disso vão subindo outras problemáticas, ele vai passando bastante como funciona a academia francesa, saca? O que se espera, o que não se espera. É legal, é da hora. A gente teve essa aula e agora é a continuação dela nesse semestre, só que num outro formato, né? Então num formato real de escrita mesmo, saca? Tem muita gente que tem dificuldade de escrever, não é o meu caso, graças a Deus. Eu tenho outras dificuldades, essa não é uma delas, mas faz bem, né? A gente aprende sempre com o outro. E veja bem como a galera estaciona aqui. É isso, ó. A galera estaciona na calçada. Deu pra ver? A galera estaciona na calçada sem medo, viu? Chegando. É nóis. E aqui, por exemplo, é uma das unidades da Sorbonne. Então eu acendi a luz, estava indo ali para minha sala de aula, virando à esquerda, virou, lá, pronto, estou no corredor. É uma das unidades em que acontecem as aulas da Sorbonne. E aí à esquerda vai ter o pátio, enfim. Assisti a aula, não filmei muito porque não podia, né? Aliás, não filmei nada. E já peguei meu metrô para ir almoçar e para as aulas da tarde, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do restaurante universitário e também, obviamente, de um pouquinho da outra Sorbonne. Vamos lá.
Acabei de chegar aqui na unidade nova da Sorbonne e agora a gente vai almoçar na Rio. Eu vou tentar mostrar pra vocês. A aula foi legal, depois eu conto com mais calma. Não sei se tá muito barulho ou não, vou mostrar um pouquinho aqui, apesar de já ter mostrado. E a aula foi legal, foi ok assim. Coisas positivas, coisas negativas. Tentar sempre ver o copo cheio das coisas, né? E aí vim aqui com o Fer, que é um amigo do mestrado, e a gente vai almoçar. É Riozão, não sei o que tem de almoço. Estou animado, porque eu tô morrendo de fome. E o restaurante universitário aqui é 100% nesse sentido igual ao Brasil, assim, tem todo um cuidado, enfim, mas vamos lá, né? Vamos ver o que nos aguarda de comidinha. Comidinha. Nossa, tô morrendo de fome. Chegamos ao restaurante universitário. E aí, 100% lotado, né? A galera gosta de comer aí, é uma área de convivência muito massa. À esquerda você pega carne, à direita pega frango e funciona com pontos. Então, por exemplo, 4 pontos, eu não vou saber de cabeça, mas é como se você conseguisse pegar uma entrada, uma saladinha, você também consegue pegar o prato principal e uma sobremesa. E aí, geralmente, pão e fruta é gratuito, né? Tá no combo aí. Eu peguei uma saladinha que você vai ver, 2 pães, peguei uma tortinha folhada, essa salada é cogumelo, milho e atum, e aí você tem um franguinho ao molho curry e batatinhas deliciosas. Depois de comer, obviamente, por favor, leve a sua bandeja até o local determinado. Dá uma olhada como tá lotado. Terminamos de levar a bandejinha aí e fomos pra aula. Afinal, viemos por aí pra isso, né? Então vamos estudar. Bom, terminou a aula, naturalmente eu teria outra aula de 2 horas, mas a professora está em Portugal, não veio para a França ainda, então aí eu tô indo embora, tranquilo, e decidi filmar para vocês até para mostrar o pátio. Esse é um prédio muito novo da Sorbonne, olha que lindo que é por fora. Tem uma área de convivência muito legal, café, o restaurante universitário, enfim, é um lugar bem gostoso mesmo e mostra bem esse ambiente, parece que alegre assim, até leve, né? Obviamente, muitos sentem a pressão de fazer o mestrado, de fazer a graduação, de fazer até o doutorado, e não deu para filmar a biblioteca, mas é lindo. Aqui já tô aqui fora porque a gente tem que mostrar a bolsa, enfim, né? Tem toda a segurança local para entrar, para sair, enfim. Mas é lindo, né, gente? Olha o dia, tô felizão. Chegamos ao fim do primeiro dia de aula do segundo semestre do mestrado. Eu ainda ia ter aula de Portugal, mas não tive porque a professora está em Portugal, então é cultura e civilização portuguesa, e aí essa aula só começa em março. No entanto, a aula de agora foi a aula de cultura e civilização brasileira, e a gente está tendo aula com uma professora que é francesa e especialista em povos indígenas, então em lemos, enfim, em vocabulário, em cultura mesmo, né? Então promete ser uma matéria bem legal, assim, uma matéria bem gostosa. Uma professora extremamente querida, extremamente amável. Depois eu conto com mais calma, mas muito legal, assim. Parece que é legal. Chapadona, assim, tipo, bem vibes. Mas legal. Ela estuda real os povos indígenas, os povos originários e lendas, né? Então muito do que seria a mitologia indígena, né? O folclore, a mitologia brasileira, né? Parece ser legal, viu? E aí é isso, eu não tô indo pra casa, eu tô indo encontrar com a Vi. A Vi tá indo pra academia e eu também. Então a gente vai fazer academia agora e aí depois a gente vai pra casa. E aí eu sento e conto pra vocês. Finalizo esse vlog falando um pouquinho desse primeiro dia, de como foi, como tô me sentindo, quais são os planos, né? Realmente pra eu pesquisar, já que esse semestre é o semestre da escrita. Fala um pouquinho do esquema de férias. Fala um pouquinho do segundo ano de mestrado também. Enfim, bata um papo aí pra vocês conhecerem um pouco mais de mim também. E pra saberem o que eu tô sentindo, quem sabe alguém também sente isso, consegue me ajudar, eu consigo ajudar alguém. E é isso. Eu acordei cedão hoje, né? Só não falei. Mas eu acordei cedão, meditei, fiz yoga, fiz minhas orações, dei aquela espiritualizada boa. Mas é isso.
Hoje é um dia bom, dia 2 de fevereiro, é um dia muito especial, sempre. E preparando uma surpresinha legal, mas depois eu falo disso aí. Que dia 2 de fevereiro é um dia bonito. Lindo demais, lindo demais. E é isso. Chegando na academia já já. Quando chegar em casa eu falo com vocês. Contar bastante coisa. Bom, você já deve imaginar que a gente não tá no mesmo dia, né? E de fato a gente não tá. Eu cheguei naquela quinta-feira da aula, que é o que vocês estavam vendo, e falei, nossa, eu vou gravar depois, vou gravar depois. Eu queria muito gravar naquele dia, naquele momento, pegar as emoções logo a hora que eu cheguei desse primeiro dia, né? Esse primeiro contexto da aula. Mas eu já também tinha ido na academia, enfim, tinha que tomar banho. E eu falei, eu gravo depois. Então eu tô gravando esse fechamento depois do primeiro dia e tal. Mas acho que rola, acho que as emoções elas vão se ajeitando na gente assim, e rola eu te contar então o que está sendo esse segundo semestre, como foi o primeiro semestre, o que eu estou esperando desse segundo semestre, beleza? Então, fazer mestrado aqui tem sido uma experiência por inúmeros pontos que eu posso mostrar. Então, o ponto de vista financeiro, o ponto de vista da distância, o ponto de vista da cidade, o ponto de vista da faculdade, o ponto de vista do que é o curso. Então, são várias análises. O que eu vou te falar é do ponto de vista mais prático, assim, de como tem funcionado o mestrado. Aqui, por exemplo, existe uma dificuldade grande para você entrar, principalmente porque a Sorbonne é um mestrado muito diferente, é uma faculdade muito diferente. Mas, galera, sendo muito sincero, o grande desafio, né, desse mestrado é você conseguir ser aceito. Uma vez que você é aceito, é de boa, é muito sossegado. Porque você tem 2 dias de aula, que não são 2 dias completos. Então, a gente tem meio período de um dia e fica no meio período do outro dia, mas pega um pouco antes do almoço e um pouco depois, sabe? Isso no primeiro semestre já foi. E chega no primeiro semestre, como você entrar numa faculdade nova, num curso novo, você vai entender como é que funcionam as coisas. Então, como que se entrega trabalho, como funciona tudo. Então, só para vocês terem noção, aqui geralmente a média é de 0 a 20, sendo que você é aceito, você passa de ano se você ficar com mais da metade, ou seja, mais do que 10, né? E aí é muito difícil você ter uma média entre 18 a 20, assim. Essa média é uma média muito alta, assim, 18 a 20. Porque você tem notas de várias disciplinas. O meu mestrado é um mestrado que a gente fala de estudos portugueses, pela Sorbonne. Então, o que que eu estudo? Algo relacionado à língua portuguesa. E não precisa ser necessariamente a língua. Tem que ser de algum país lusófono, ou seja, que fale português. Então, eu já contei para vocês em outro vídeo, o que eu estudo é o rap brasileiro, né? Então eu estudo o rap e o hip hop do Brasil. Mas tem gente que vai estudar artes plásticas, tem gente que vai estudar literatura, tem gente que vai estudar música. Na minha turma, por exemplo, tem uma galera que está estudando um monte de coisa diferente. Bom, o primeiro semestre eu fiz 3 trabalhos em relação ao continente africano, né? A parte da África que fala português. E eu fiz sobre rap angolano especificamente. Um trabalho que eu fiz sobre literatura portuguesa, que eu fiz sobre o Primo Basílio, analisei um pouco a perspectiva do Michel Foucault e do Pierre Bourdieu em O Primo Basílio, que era para falar de uma personagem feminina, então entender como que ela era descaracterizada, então eu fiz toda essa análise. E sobre Brasil eu fiz análise de um filme, análise fílmica, né, de um filme chamado Piedade, de 2019, um filme de Paulo Assis, com Reinaldo Giannichini, Fernanda Montenegro, Irandir Santos, Matheus Nascergalli, enfim, é um filme interessante, assim. E aí eu fiz esses 3 trabalhos. Então eu fiz 3 apresentações. Aliás, em Portugal, eu fiz uma análise de um livro chamado Esse Cabelo, de uma moça chamada Djamila Ribeiro. São essas 3 coisas. A análise que eu te falei sobre o Primo Basílio, pela ótica do Foucault e pela ótica do Bourdieu, eu fiz um trabalho escrito. E aí esse trabalho escrito vale metade da nota. Os outros vão compor essa outra metade que falta. Além disso, eu fiz trabalho sobre linguística, eu fiz disciplina de tradução e isso foi meu primeiro semestre. No primeiro semestre você está chegando, então tudo é muita adaptação, você entende como você faz o trabalho, como você apresenta, você se acostuma com a rotina dessa universidade. A rotina da universidade no Brasil, ela é muito diferente, né? No Brasil a gente tem muitas aulas, a gente tem uma cobrança muito grande, as provas são provas específicas em que você tem que
realmente ter um domínio do conteúdo, né? Domínio não, né? Uma decoreba do conteúdo muito grande. E aí, o que que eu tenho que fazer nesse segundo semestre, então? Eu tenho também as três frentes, então Brasil, Portugal e África, né? Então eu continuo tendo essas três frentes. Mas, na verdade, o foco agora é também trazer um pouquinho da teoria literária. Então eu tenho aula de version, que é quando a gente faz a tradução do português para o francês, e a aula de teoria literária, que também é uma aula interessante que eu não tinha tido no primeiro semestre. E além disso, as aulas corriqueiras ali, né? Que na verdade eu falei África, e esse semestre a gente não tem África, é Portugal e Brasil. E aí, o que que espera desse segundo semestre, né? Nesse segundo semestre do mestrado, no meu mestrado, outros mestrados não é assim. No meu mestrado, eu tenho que entregar no final desse semestre um mini memoir, aliás, um memoir. O que que é um memoir? Na tradução seria uma memória, né? Um memorando. É um trabalho, é praticamente uma metade de uma dissertação. Se a gente entender que a dissertação de mestrado tem 100 páginas, eu tenho que entregar mais ou menos 50, 60 páginas no final desse semestre. O que caracterizaria o primeiro ano de mestrado. Então eu tenho que fazer tipo um trabalho mais longo que o TCC e menos longo que a própria dissertação de mestrado no Brasil, que são 2 anos. E aí o que que eu vou fazer isso? Eu fiz uma reunião com o meu professor e o meu professor me orientou a seguir com a minha pesquisa do jeito que eu achar que eu devo, e ele só ia fazendo algumas ponderações específicas, então ele me deixou bem livre para escolher o que eu queria. E aí eu vou fazer sobre um álbum de rap, né, no Brasil, então um álbum de rap e hip hop, vou fazer análises linguísticas em relação a isso, analisar o álbum como um todo, então falar um pouquinho da música, falar um pouquinho da letra, o que que essa letra traz, como que essa letra traz o que ela traz, manja, tipo, discutir um pouco o álbum em si. Vou fazer uma organização, a partir disso eu vou fazer análise da semiótica do discurso, que é uma semiótica francesa, né? Então a semiótica de Greimas, de Fontanier, de Yamslev, enfim. Depois eu vou fazer um pouco de análise de discurso. Dominique Manguenot, né? O professor Manguenot é um professor da Sorbonne, ele já está aposentado, mas a análise do discurso francês é muito forte. Trazer um pouquinho de Bakhtin, só para vocês terem noção que é uma pesquisa acadêmica. Mas o que que eu vou fazer é interpretar texto. Eu vou pegar o álbum de rap e vou analisar texto, ver o que que o Criolo quis dizer, o que que ele não quis dizer, como ele fez para dizer isso. O álbum do Criolo é um álbum muito premiado, né? O Ainda é Tempo, é um álbum muito legal, é um álbum que traz muita bagagem. Então eu ainda sempre fico em dúvida, né? Vou fazer o Ainda é Tempo, vou fazer o Convoque Seu Buda, mas o Ainda é Tempo é um álbum que me toca muito, então é o álbum que eu escolhi. E no segundo ano do mestrado, hoje eu decidi que eu vou fazer o álbum de samba do Criolo de 2018, que é o Espiral de Ilusão. Então eu vou analisar num primeiro momento rap e no segundo momento samba. Assim eu consigo falar das coisas da periferia, eu consigo falar das coisas da comunidade negra, do popular. Eu consigo trazer vários temas, né? E fazer um trabalho, ser um trabalho bem legal, assim, principalmente numa academia francesa, né? Então é um trabalho que engrandece. E aí, só para a gente entender, então, são 2 anos de mestrado. Depois desses 2 anos, eu tenho que decidir se eu faço o doutorado ou se eu não faço o doutorado. O doutorado são 3 anos, né? E aí seriam mais 3 anos aqui. E eu e a Via, a gente não tem noção alguma do que vai ser amanhã, quem dirá o doutorado. O que a gente quer, e a gente tem falado nos vários vídeos, é a liberdade para poder decidir se fica, se vai, se volta, o que que a gente faz. Então, não temos a resposta do futuro, o futuro a Deus pertence, mas além de o futuro a Deus pertence, também pertence a nós. Então, a nossa decisão enquanto casal, né, ver o que a gente vai fazer. Mas muitos planos passam por isso, o plano de termos filhos, o plano de aumentarmos a nossa família, enfim. Então, não tenho como te dizer para vocês o que vai acontecer depois desses 2 anos de mestrado, né? O que a gente pode dizer é que o planejamento atual é terminar esse primeiro ano falando de rap, e o segundo ano eu pensei, depois que eu saí da reunião do professor, eu falei, nossa, o crioulo tem essas duas facetas, por que não estudar o samba? E aí achei legal, então vamos tocar o barco. Mas muitas perguntas rolam, às vezes até no Instagram, ou e aí, vai fazer o doutorado? O doutorado é difícil e tal. Não tenho a resposta do doutorado, não sei, e gosto de não saber, eu gosto dessa liberdade de que a hora que tiver que decidir, eu e a Vi vamos decidir, tá tudo bem, tá tudo leve, a gente vai fazer sempre da maneira que a gente for mais feliz, da maneira que a gente for mais livre, é isso. Sobre o doutorado, para quem tem dúvida,
é um outro processo eletivo. Aí a gente participa das Écoles Doctorales, então as escolas de doutorado. E aí cada escola tem você tem que selecionar pelo menos um professor que aceite te orientar. Então é legal sempre ter um contato com esse professor. No caso, o meu orientador, ele já pode me orientar no doutorado, caso eu queira. Tem professores que não orientam doutorado, porque aqui na França tem que ter título, que é como se fosse no Brasil um professor titular, uma livre docência. É mais ou menos nesse sentido. Então aqui eles têm esses nomes, né? Maître de conférence seria um professor universitário. Mas quando você fala professor titular no Brasil e professor assistente, enfim, gente, é o cara que fez muitas pesquisas e foi defendendo, e ele pode orientar doutorado. Mas é como eu disse, não tenho essa resposta. O que eu tenho é que as portas estão abertas e é para isso que a gente vive, para ter um monte de oportunidade, para decidir o que mais nos faz feliz, o que mais nos faz realizados, realizadas. E é isso, o negócio é viver um dia de cada vez, sem pressa. Já é tão difícil viver um dia de cada vez, já é tão difícil a gente conseguir não ter ansiedade, né? Não, sabe? É tão legal a gente conseguir ter a calma e então não fico pensando lá na frente, sabe? Senão me dá ansiedade mesmo, né? Você fica ansioso para que as coisas elas vão rápido. Nossa, gente, já tá rápido demais, né? Vai mais devagar, vamos sentindo. Eu e a Vi estamos numa volta de semestre, assim, num final de inverno muito intenso. Agora tá fazendo um sol lindo, então tô aí. Esse segundo semestre promete ser parecido com o primeiro, o que eu não sei se é de todo bom ou de todo ruim, porque existem também pontos de desorganização que nos incomodam, assim, na universidade, como em todas as universidades, pontos que nos incomodam na forma como eles levam as coisas, no sentido de a burocracia ela não ajuda tanto, sabe? É tanta burocracia e às vezes as coisas não funcionam, então você fala, é mais fácil não ter burocracia para funcionar, né? Mas é isso, cara. Se a gente for ficar, não dá para também julgar esse mestrado pelo final do inverno, sabe? Tem sido uma experiência maravilhosa, tem sido uma experiência incrível. Como eu disse para vocês, é, tanta gente queria estar nesse nosso lugar, tanta gente queria ter essa oportunidade de morar em Paris, de morar na França, de viver essa experiência como a gente está vivendo. Então a gente só pode ser muito grato, se jogar como a gente tem feito, então tem sido extremamente intenso e viver um dia de cada vez, viver um momento de cada vez e focar na gente, que é o que a gente dá conta, né? Eu e a Vi, é o que a gente consegue fazer. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog de volta às aulas, conhecendo um pouco mais da minha pesquisa. Não sei se eu quero ser pesquisador para sempre, não é algo que me faz brilhar os olhos, mas é isso, né, cara? Também não imaginava que eu ia morar na França por um tempo, então, quem vai dizer, né? Então, vamos deixar as coisas devagarzinho. De qualquer maneira, é muita alegria compartilhar com vocês, então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiver alguma pergunta sobre o mestrado, sobre a nossa vida por aqui, sobre mim especificamente, deixa nos comentários que eu respondo. E é sempre um prazer e uma alegria muito grande ter aqui. Tem vídeo todo dia no canal, todo dia tem vídeo, então é só você entrar aí que você vai conseguir assistir a um vídeo novo sempre. Tá bom? Valeu, família. Tamo junto.